então dos objetos que a gente encontra de todos os grupos humanos que viveram aqui no litoral catarinense, inclusive aqui em Florianópolis. Desde 6.000 anos atrás, mais ou menos, que é o primeiro registro que a gente tem, até depois os europeus chegarem, certo? Então a gente vai conversar um pouco sobre o jeito que as pessoas viviam, do que elas se alimentavam, onde elas moravam, como elas sepultavam os mortos delas. Alguns sambaquis têm estudos que mostram que eles provavelmente eram só cemitérios, então só os lugares onde eles enterravam os mortos deles. Mas em muitos sambaquis a gente encontra ossadas, né, esqueletos, mas também materiais de dia a dia. Então aqui a gente tem um prato de pedra, ali a gente tem colheres de machado. Vocês imaginam 6.000 anos atrás, usando, né, aquelas oficinas líticas, água e areia, como eles conseguiam fazer materiais em pedra super bem elaborados, né? Mas a gente encontra também alguns objetos que não são utilitários e que provavelmente tinham uma função simbólica para eles, né? Esses homens e essas mulheres, eles faziam essas esculturas em pedra representando animais, e a gente pode inferir que animais são esses, mas de fato a gente não tem como ter certeza que foi um pinguim que eles quiseram representar, né? Os choclenhos canguengues são dois grupos indígenas que vivem até hoje em Santa Catarina, e os antepassados desses grupos, então, são os G. Por que a gente chama eles de G? Porque o tronco linguístico dos idiomas deles se chama macro-G. Tá? Então é pela língua que eles falam, que nem o português vem do latim, né? E as línguas latinas são parecidas. Então é a mesma coisa, tem um tronco linguístico que é o macro-G e esses grupos falam essas línguas. Então até hoje a gente tem descendentes desse grupo aqui. Ao contrário dos sambaquis, que pelo menos até hoje não se descobriu o que aconteceu com esses homens e com essas mulheres. Se eles tiveram contato com os G ou se eles não tiveram, o que aconteceu para eles não estarem mais aqui. Aqui nos G é que a gente começa a ver então cerâmica. E prestem atenção como era a cerâmica deles. Os G, eles viviam principalmente da pesca. Mas então eles utilizavam os materiais que eles encontravam na natureza para fazer os materiais de vida deles, né? Aqui a gente tem anzóis, aqui são pontas de flecha, ali também é uma ponta de projétil, que é um osso de asa de passarinho. Feito. Olhem os G, eles já são bem menos polidos, né? Bem menos afiados. Então só para a gente pensar que as culturas elas têm técnicas diferentes e que não necessariamente isso é uma coisa linear, né? Uma coisa que vai do mais rudimentar ao mais tecnológico. Essa fase não se usava escrita como a gente, né? Então são os objetos que nos contam tudo. Então tem lacunas enormes ainda para ser estudadas e para são os G. Eles vieram do centro do Brasil, ali mais ou menos onde hoje seria Brasília, andando, né? E vieram primeiro para o interior de Santa Catarina e depois para o litoral. E hoje os descendentes deles vivem principalmente no interior de Santa Catarina, mais para o oeste. São os canguengues choclenhos. A universidade está em greve, não sei se vocês sabem. Então a gente decidiu aqui no museu que atender as escolas é uma coisa que é muito importante pra gente, então para isso a gente está abrindo. Vocês saibam que o museu hoje foi aberto só para vocês.